Energia limpa é uma vocação do Brasil. Nossa matriz energética utiliza mais fontes renováveis que o resto do mundo e nós queremos ir além. Vamos juntos diversificar e aumentar ainda mais esse potencial de geração sustentável. O Brasil tem tradição no uso de fontes renováveis e o plano do governo brasileiro é transformar o país em um grande exportador de energia. O desafio será gerenciar o volume de recursos energéticos com sustentabilidade e tecnologia em todas as áreas. As parcerias com a iniciativa privada são essenciais. São diversas oportunidades para quem deseja participar dessa revolução. Invista no maior mercado produtor e consumidor de energia da América Latina. Fórum de Investimentos Brasil 2022. Energia para crescer, ampliação, diversificação e sustentabilidade para o desenvolvimento do país. O Brasil já é uma referência em energias renováveis. Hoje, mais de 65% da energia elétrica gerada no país vem de usinas hidrelétricas. Mas ainda nós temos espaço para diversificar e aumentar a produção de energias limpas, seguras e sustentáveis. Mas quais são elas? Para analisar as perspectivas e alternativas do setor energético, o Fórum de Investimentos Brasil 2022 tem o prazer de receber aqui no palco Ariel Iepes, gerente do setor de infraestrutura e energia do BID, Alessandro Gregori, CFO da AES, João Paulo Gualberto da Silva, diretor superintendente da VEG Energia, Nicola Cotunho, Country Manager da Enel Brasil, Rafael Chaves, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras. Muito bem, com a palavra, o moderador. Good evening. Well, it is really a pleasure for me. Olá a todos. Eu sou o gerente de infraestrutura e energia no Banco Interamericano de Desenvolvimento e é um prazer estar nesse painel hoje. Nós nos encontramos em um momento de grande incerteza e o Brasil está começando a ver alguma luz no fim do túnel. Conforme os países estão começando a se recuperar, mas com o conflito na Ucrânia, algumas das expectativas foram quebradas. Então, nós estamos numa situação macroeconômica desafiadora e especialmente em relação aos valores do petróleo, e nós precisamos de soluções disruptivas. O lado positivo é que o número de países que se comprometeram a reduzir as suas emissões, a quantidade líquida de emissões, multiplicou, intensificando um movimento que tem ganho importância nas discussões globais. Nesse sentido, o terceiro setor o setor de energia é muito importante para alcançar essas metas. O que nós buscamos é promover uma transição bastante eficiente e eficaz em direção aos alvos que nós nos colocamos. Enquanto o setor energético é responsável no global por quase 77% das emissões de energia, no Brasil isso é menos de 20%, o que é muito bom. Os analistas veem isso como consequência da matriz energética focada em energia de hidrelétricas, onde quase 50% vem de fontes renováveis. Essa situação favorável da matriz, então, é um benefício adicional para todo o fator. Mais de 50% da energia geral no Caribe e América Latina é renovável, e o Brasil tem um papel importante, representando 40% desse número. E os desafios que nós temos nesse sentido, em todos os países da região, ainda tem muita influência no que tem acontecido
sofre muita influência do que tem acontecido no Brasil. Nós vemos leilões para gerar mais energia renovável. É um papel, o setor privado tem um papel muito importante nesse processo. O IDB, nós estamos focados em fortalecer os processos e continuar a introduzir mais energia renovável na matriz e garantir que essa transição para energia vai ser duradoura. No painel de hoje, nós discutimos a sustentabilidade desse processo para o desenvolvimento do Brasil e nós vamos elaborar algumas oportunidades e desafios existentes hoje e a fim de facilitar a adoção de energias renováveis. Nesse painel, nós teremos uma discussão muito interessante entre diferentes panelistas e vamos começar, antes das dúvidas, vamos começar aqui da esquerda até lá na outra ponta, por favor. Muito obrigado. Eu acredito que a AES Brasil está trabalhando bastante nessa transição. Nós somos uma companhia 100% em energia renovável. Nós estamos investindo em projetos de energia solar e eólica. E nós temos mais projetos nesse sentido. A empresa trabalha em diferentes mercados desde 2016 e com essa relação com os nossos clientes, nós estamos notando que os clientes estão vendo essa transição com bons olhos. E eu acredito que é por isso que a empresa é tão forte no Brasil e está disposta a participar desse crescimento. Brasil a empresa está comprometida a ser líder nesse setor e nós desenvolvemos também projetos em hidrogênio e para o Brasil isso tem sido um grande fator de exploração, pode ser uma ótima oportunidade em termos de investimentos. Então, nossa opinião é que muitas empresas com as quais nós também estamos conversando, o Brasil é um ótimo local para se estar nesse momento, porque essa transição, como eu mencionei, a matriz já é bastante limpa. E, bom, todos os investimentos que nós pudermos trazer, toda a cadeia está aqui também. Nós temos muitos fornecedores e recursos. Então, é uma questão de como incentivar e criar um meio ambiente ainda mais verde. Então, esses projetos com hidrogênio, a infraestrutura. Então, isso é um pouco do que nós temos hoje. O restante, mas vamos discutir mais no painel. Obrigado, Alessandro. João Paulo. Boa tarde a todos. Ariel, muito obrigado por nos receber. Alessandro, Rafael, é um prazer estar aqui hoje. Falando sobre transição energética para o Brasil, nós já temos uma matriz limpa, certo? Então o painel já terminou. Brincadeirinha. Você vê as oportunidades que nós temos sem essa liderança que o Brasil tem exercido com o passar dos anos. 62% da nossa matriz é energia por usinas hidrelétricas e quase 20% em eólica e solar. Então, o Brasil tem muita disponibilidade de sol, energia eólica, biomassa, para continuar implementando grandes plantas de usina eólica, de energia eólica. Então, acho que o Brasil tem muita oportunidade para ter uma energia limpa. Então, imagine que
A China tem 69% da sua energia vindo do carvão. Imagina o gigantesco desafio que eles têm em fazer a transição da matriz energética. Então, é 1,5 bilhões. Então, são quase 3 bilhões de pessoas. Então, é um desafio gigantesco que eles têm pela frente. Nós vamos ser capazes de adicionar mais energia renovável com novas tecnologias, com armazenamento de energia, seja por baterias ou armazenamento de energia por gravidade. Nós estamos reduzindo o custo de energia, que são grandes consumidores de energia, como alumínio e aço. Então, nós estamos bastante animados com as perspectivas. Nós, como a humanidade, nós não estamos fazendo tudo o que nós podemos nesse sentido, mas apenas pequenas porções. Então, aqui no Brasil e em outros países, ainda tem muito a ser feito. Muito obrigado, João Paulo. Nicola, por favor. Então, olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que hoje nós vamos ter um debate muito interessante, porque o tema que nós estamos discutindo é algo que todos nós precisamos conversar qual modelo que nós queremos e quais as necessidades do país em termos de crescimento e sustentabilidade. Nós, como grupo internacional, operamos no Brasil já há muitos anos e somos líderes na distribuição de energia. Então, nós temos quase 8 milhões quase 50 milhões de pessoas são servidas pelos nossos contratos. Então, o fato dela ser limpa, nós estamos comprometidos em produzir energia renovável de forma sustentável e distribuir bem essa energia. Então, nós precisamos elaborar um pouco sobre o que nós queremos. O setor de eletricidade, mas para toda a sociedade, existe uma necessidade de irmos além. Sabe? Então, nós somos muito restritos ao que nós podemos fazer. E eu acho que esse é um desafio muito grande para todos nós, para a sociedade toda. Existem muitas coisas que nós deveríamos fazer e nós precisamos considerar a eletrificação para estar alinhados com esse desenvolvimento. Para isso caber no nosso objetivo. A sociedade, claro, sabe, a batalha entre com as mudanças climáticas e tudo isso. E, é claro, ser capaz de oferecer para todos os nossos clientes, todas as pessoas do Brasil, que têm uma vida melhor. E a grande oportunidade que nós devemos abordar é que o país como um todo invista na liderança na região, em termos de energia renovável e nessa transformação. É uma grande oportunidade para todos os investidores. Obrigado, Nicola. Rafael, por favor. Sou Rafael Chaves, diretor de sustentabilidade da Petrobras. É um prazer estar falando aqui nesse painel que a gente está discutindo a sustentabilidade e o desenvolvimento do país. Então, estou muito tranquilo aqui para trazer a visão da Petrobras, como ela contribui de forma importante para a sustentabilidade e para o crescimento econômico do nosso país, atuando no Brasil de 5 formas. Primeiro, através do petróleo, desenvolvendo, transformando os recursos do pré-sal e mais à frente da margem equatorial em riquezas. O preto básico não vai sair de moda nos próximos 30, 40 anos. O petróleo vai continuar sendo consumido. E é importante que ele venha do pré-sal, mesmo pensando na ótica da emissão. Se a gente pega a emissão média mundial do barril de petróleo
produzido no mundo, são 17 quilos de CO2 equivalente por barril de óleo produzido. No pré-sal, essa emissão é de 10 quilos de CO2 equivalente por barril de óleo produzido. Então, se você deixa de fazer um barril no pré-sal e faz um barril na média mundial, você aumenta em 70% a emissão na operação, o que não é bom. E vai ter demanda para petróleo no longo prazo. O pré-sal é menos do que 3%, o que a Petrobras produz hoje no pré-sal é menos do que 3% do consumo de petróleo no mundo. Então, é importante a gente continuar desenvolvendo, transformando os recursos em riquezas, é o que a Petrobras vem fazendo, gera investimento, gera emprego, gera renda, gera tributo, gera dividendo para todos os seus acionistas. Então, essa é a primeira forma de contribuição. A segunda é através do gás. A Petrobras garante a oferta de gás. A matriz elétrica no Brasil, ela é bastante limpa já. 85% de conteúdo renovável. É a matriz elétrica que a Europa quer ter daqui a 20, 30 anos. A gente já tem no Brasil 85% de conteúdo renovável, principalmente hidroeletricidade. E por que é importante a Petrobras ofertar o gás? Para resolver o problema da intermitência, seja puxando o gás da Bolívia, seja regasificando no terminal, seja o gás associado ao pré-sal produzido na costa brasileira, a gente consegue trazer oferta de gás para resolver o problema da intermitência, que trocando em miúdos é você apertar o botão da luz e a luz acender, mesmo quando não chove. Então, é importante a produção de gás. A terceira forma é tecnologia. A Petrobras, ela faz patente através do SEMPS, da sua área de pesquisa, se confunde com a engenharia brasileira. Então, a Petrobras está sempre desenvolvendo novas tecnologias. Um exemplo disso é o HICEP, que separa o gás no leito submarino antes de chegar na plataforma, reinjeta e, dessa forma, reduz a emissão de gás de efeito estufa. Então, através da tecnologia, a terceira forma que a Petrobras ajuda. A quarta forma, apoiando combustíveis renováveis. Se a gente pega a explosão de motor no mundo, seja de avião, de embarcação marítima, de carro, caminhão, tudo que explode motor no mundo, a gente tem aí menos de 4% de explosão de conteúdo renovável. Dentro do Brasil, a gente tem 25% dessa explosão baseada em conteúdo renovável. Então, de novo, o Brasil é um país que é exemplo de sustentabilidade quando a gente olha a participação de conteúdo renovável na nossa matriz de transporte. E a Petrobras apoia, contribui, a gente tem planta dedicada de bio-QAV, de diesel renovável, prevista para ser construída nos próximos anos, e a gente já atua através de diesel renovável coprocessado nas refinarias que a gente tem existente. Então, essa é a quarta forma. E a quinta e última é a tecnologia mais antiga de captura de carbono, chama-se árvore, é a preservação das florestas. A Petrobras atua em torno de 3% do território nacional, preservando direto ou indiretamente as nossas florestas e as áreas verdes de vegetação. Então, isso é muito importante, porque garante também uma ferramenta importante para mitigar mudança climática e apoiar a transição energética, que é algo que é urgente e a Petrobras apoia. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Now Eu quero começar então com o Alessandro. Gostaria de entender qual o impacto dos perfis. Nós estamos vendo essa transformação. O processo decisório dos investimentos, especialmente nos parceiros, e como eu mencionei, a AES trabalha bastante no Mercado Livre e acho que um dos parceiros mais óbvios nesse sentido são os clientes. No início, eles estavam simplesmente dispostos a comprar energia. E agora, os clientes estão mais e mais conscientes sobre o potencial gerador de energia e eles estão buscando saber quais projetos são viáveis e como eles podem comprar energia de projetos renováveis e o impacto social nas regiões em que eles estão. E eles não estão simplesmente comprando energia, mas eles estão dispostos a cooperar e estabelecer parcerias com os geradores, a ser parte dessa transição.
Nós temos muitos projetos em parceria com alguns clientes e o que eles faziam antes dessas parcerias é avaliar os projetos, avaliar o potencial de impacto social dos projetos e quais áreas da sociedade serão afetadas para avaliar se eles podem colocar dinheiro no projeto ou não. Então, eles estão vendo que os clientes não somente estão dispostos a comprar energia, mas também ser parte do projeto. E isso, para nós, é muito importante porque ajuda nessas discussões. Não só na geração de energia, mas também no cuidado, em todos os investimentos que nós podemos fazer, sabe, no desenvolvimento social da região. Então, nós investimos em um projeto em Tucano, Bahia, que todo o OIM dessa instalação será operado somente por mulheres. E nós estamos trabalhando como viabilizar, treinar as pessoas para elas poderem atuar nisso. Então, esse tipo de projeto são os que nós estamos fazendo para definir se o SD é de verdade ou apenas no papel. Então, os clientes são muito importantes nesse sentido. É muito interessante ver essa abordagem que vocês estão levando na empresa. A sua empresa trabalha junto com muitos setores, e desde combustível fóssil até carros elétricos. Com a eletrificação, quais são as soluções que você vislumbra que podem ser atacadas? Bom, acho que nós estamos trabalhando, sabe, com equipamentos, basicamente. Nós oferecemos soluções. Então, nós viabilizamos fazendas solares e pelos últimos quase 5 anos, nós estamos trabalhando com mobilidade. Isso são ônibus, caminhões, e nós temos muito orgulho de trabalhar junto com o Senai. Então, nós promovemos, junto com o Senai, o primeiro mestrado em eletromobilidade, focado em eletromobilidade. Então, gradualmente, nós estamos, nos próximos meses, formando a primeira classe em eletromobilidade. Eu tenho muito orgulho de ser um dos professores ensinando sobre energia renovável. Eu recebo comentários no grupo, que querem falar sobre energia renovável e eletromobilidade. Mas vamos combinar, 26% da energia produzida pela humanidade é consumida pela população global. Se nós quisermos fazer uma transição muito rápido, nós ficaremos no escuro. Então, nós não temos uma produção suficiente para fazer essa transição de forma rápida, a menos que nós começarmos a investir mais forte. Eu falo nós, como nós, seres humanos. Como eu disse anteriormente, nós estamos numa boa posição para liderar essa transição, mas nós precisamos ter essa tecnologia aqui. Então, por isso, nós estamos trabalhando para criar essas tecnologias de eletromobilidade. Hoje, nós
trabalhamos no desenvolvimento de estações de recarregamento para veículos. É um produto que nós ainda está em fase de implementação, mas vai levar um tempo. O grid elétrico precisa ser atualizado para viabilizar essa transição de forma mais rápida. Então, eu vejo muitas oportunidades para investidores no Brasil, em termos de linhas de transmissões e geração de energia renovável. Então, eu acredito que o gás natural vai ser importante nesse sentido, como os sistemas de armazenamento de energia, e com o advento de eletromobilidade, as baterias ou as tecnologias estão crescendo muito mais rápido. E antes quando a energia solar era muito cara, ninguém estava preocupado com a intermitência, o ciclo de intermitência dessas tecnologias. Mas hoje em dia, a eólica é a energia mais barata do planeta e é muito próxima da solar. Mas as baterias melhoraram a tecnologia e agora tem muito investimento sendo feito em baterias. Imagina que essa bateria foi inventada em 1982. A bateria de lítio foi inventada pela Sony para celulares. E agora nós as utilizamos em carros. E estamos aumentando a densidade bastante. E se você acompanha as empresas, elas precisam substituir. Elas precisam aumentar bastante a densidade. Eles mais que dobraram. Tem cada vez mais avanços em tecnologia. E nós estamos implementando novas tecnologias conforme nós avançamos. Muito obrigado, João Paulo. Nicola, vamos continuar falando sobre essa eletromobilidade. A sua empresa está focada em eletromobilidade. Falando de recursos de energia solar e eólica, porque ela é mais barata. Especificamente aqui no país, você tem algo a falar sobre? Sim. Acho que voltar para o que eu estava falando no início, o que nós podemos fazer pelo país, sabe? Qual é a nossa contribuição, claro. Nós precisamos ver o que nós já temos. A geração de energia renovável é uma realidade, é a fonte mais eficaz para produzir energia. E o Brasil tem uma matriz carbonizada muito boa. Então, sabe? Então, o desenvolvimento está bastante avançado nesse sentido. Nós precisamos renovar e podemos buscar o que nós podemos fazer da forma mais competitiva possível para resolver outros problemas, porque 85% da geração é carbonizada. Então, o país não... Nós temos agricultura, transportes e muitos outros processos da indústria são poluentes, estão emitindo muito CO2. Então, o que nós podemos fazer para resolver a questão? Bom, de repente, isso pode ser uma ótima oportunidade para os negócios, para agregar algo que seria a solução para descarbonizar o país. Então, existem muitas áreas diferentes nas quais nós trabalhamos no passado, hoje são vitais, sabe? Hoje nós paramos de trabalhar, mas existem questões mais tradicionais e estamos iluminando as cidades de forma mais eficaz. Então, existem muitas questões aqui
tipicamente, essa não era uma área do nosso negócio, transporte, sabe? Então, é claro que a eletromobilidade é uma realidade hoje. O transporte elétrico já é uma tecnologia e evoluiu bastante nos anos recentes. Então, isso pode ser implementado e escalado para ser uma solução a longo prazo. E, de repente, não ser algo para o futuro, algo impossível, sabe? É uma realidade, então nós já estamos trabalhando nisso. É muito importante enxergar o que é a sustentabilidade, qual é o problema do transporte público nas grandes cidades, como São Paulo, 50 mil ônibus nas ruas, existe muito barulho, poluição, e o que nós podemos fazer? Nós podemos buscar soluções para isso. Talvez a solução seja não somente encerrar isso. Nós precisamos associar a nossa excelência para gerenciar energia e trazer inteligência. E quem é que está dirigindo o ônibus e quem são os donos dos ônibus? Então, é um outro tópico que é muito importante quando nós discutimos energia hoje. Nós precisamos construir novas alianças e pensar de forma holística o que nós podemos fazer. É um novo ambiente. Então, nós não podemos resolver um problema sozinhos. Sabe? Nós precisamos conversar com as instituições. Talvez em alguns meses nós vamos começar a ver soluções nesse sentido. E, claro, no outro lado disso, eu diria que encorajar o desenvolvimento do transporte. O Brasil está mais que dobrando a frota de veículos elétricos. Sabe, nós sabemos como acontece, né? É um crescimento exponencial. Então, com certeza, para viabilizar isso, nós desenvolvemos parcerias com players, sabe? Então, nós estamos trabalhando em um esquema de negócio muito interessante, junto com os produtores, os fabricantes de veículos. Então, em oferecer soluções. Então, vagas de estacionamento preferenciais para recarregar os veículos. Então, ao final, dar uma solução ou uma forma fácil para criar essa conscientização. Então, nós temos 25%. Isso requer novos esforços. Agricultura. O que o setor elétrico tem feito pela agricultura nos últimos anos? Quase nada. Claro, não era objetivo para uma empresa elétrica, mas talvez devesse ser. Qual é o problema? Como nós podemos trabalhar com eles? Nós precisamos buscar soluções, sabe? Esse tema de desenvolver o país de forma sustentável. Muito obrigado, Nicola. E qual você vê que seja o papel da Petrobras nesse sentido? Ou qual seria a médio prazo? Petrobras contributes with the Eu energy acredito que transition. a Petrobras contribui If you think in a very short com o term, desenvolvimento. A Petrobras poderia simplesmente operar seus ativos de forma segura para entregar a energia. Então, nós medimos o nosso resultado de forma diária e todos os dias nós estamos adicionando algo. Então,
poderia ser os funcionários, que não seja simplesmente os funcionários numa plataforma de petróleo extraindo óleo. Nós queremos garantir que o gás está lá para viabilizar a produção. Então, nós queremos criar padrões seguros. Então, no longo prazo, nós queremos garantir que a Petrobras completará 70 anos. No próximo ano, nós vamos extrair mais petróleo no futuro do que nós extraímos no passado. Então, a Petrobras vai desenvolver os nossos recursos no pré-sal, também na margem equatorial. Então, é importante ser eficaz nesse sentido, sabe? O nosso mercado é muito volátil e ele muda muito rápido. O preço Brent é muito volátil, mas os nossos planos não podem ser voláteis. Então, a Petrobras tem um plano bastante estratégico nesse sentido. Se você olhar o que nós estamos feito nos anos passados, tem sido bastante consistente. Nós vamos dobrar a resiliência dos nossos projetos. Isso quer dizer colocar o CAPEX. Nós queremos entregar uma energia competitiva. E ao dobrar o segundo pilar, nós vamos ter uma emissão baixa de carbono. Como disse, nós estamos emitindo uma quantidade baixa. Nós queremos reduzir ainda mais esse número com soluções tecnológicas. Então, a Petrobras tem bastante claro no desenvolvimento de fontes sustentáveis. Porque no mundo nós consumimos e é muito bom que a Petrobras esteja lá para entregar contribuindo com custos baixos e baixas emissões. A mesma coisa, por exemplo, que a Petrobras vai entregar para acelerar a transição energética é preservando florestas. As florestas são a forma importante de evitar as emissões de gás do efeito estufa. Então, nós queremos preservar florestas. Biocombustíveis também são muito importantes. A Petrobras vai investir cada vez mais para atender às demandas de petróleo e biocombustíveis no setor de transportes. Então, isso é muito importante. Com relação a gás, que nós temos certeza que nós teremos uma matriz energética muito diversificada. Muito obrigado, Rafael. E agora, voltando para você, Alessandro, nós estávamos conversando o que está acontecendo no Brasil e é um dos países mais limpos do mundo. E vocês querem ser totalmente consistentes nessa transição. E, da sua perspectiva, o que falta para o Brasil ter sucesso nessa transição? Bom, como você mencionou, eu acredito que o Brasil tem um potencial muito bom em termos de recursos. Em termos de radiação, em termos de eólica. Então, nós já estamos muito além dos demais países. Nós podemos ajudar o mundo todo nesse sentido. E eu acredito que isso é muito importante. Tudo que nós temos visto com relação às discussões de supply chain e a dependência do petróleo, sabe, tudo isso pode ajudar a atrair mais investimentos para o Brasil, de forma que nós possamos ser parte dessa transição, não só
para a nossa região, mas também para o mundo todo. O país tem os recursos, uma boa estrutura de investimentos para a geração de energia. A nossa estrutura, todos os recursos que nós precisamos para investir, nós temos. Então, a AES é uma das... Tem muitos projetos para criar esses benefícios, não somente no ambiente, mas também para o lado social, em termos de transparência, e atrair mais investimentos. Eu acredito que esse é o nosso papel aqui, atrair mais investimentos e investidores para tirar vantagem dos recursos que nós temos. Nós podemos explorar hidrogênio, hidrelétrica, nós podemos ser um celeiro de energia limpa na matriz, produzir quaisquer tipos de produtos. E quando nós acreditamos que tudo isso vai estar nas negociações entre as empresas. Então, o nosso objetivo no Brasil é ajudar a estruturar projetos para atrair mais investimentos e tornar essa evolução mais rápido possível. Obrigado, Alessandro. E agora, voltando para o Paulo. Paulo, você estava falando antes, na sua intervenção anterior, sobre a estocagem de energia, a importância dela. Nós já tivemos essas conversas ou discussão sobre isso quando nós falamos sobre a América Latina e o Caribe. Nós sabemos que isso está sendo criado nas economias da América Latina, Mas qual é a importância da estocagem de energia num país como o Brasil, que tem um grande potencial para a geração de energia hidroelétrica? O que eu quero ouvir de você nessa perspectiva, aliás, o que eu quero ouvir de você é a sua perspectiva sobre tecnologias que causam estocagem de energia. Isso vai ser importante em países como o Brasil, que tem um grande potencial de energia, geração hidroelétrica? Excelente pergunta. Hoje, a tecnologia é, de certa forma, cara para ser aplicada de forma significativa. Eu estou falando sobre armazenagem de bateria utilizando baterias de lítio. Essa bateria é muito bom para coisas eletrônicas e móveis, mas para o grid elétrico é necessário um monte de baterias para poder ser significativo o suficiente para adicionar resiliência ao grid. Então, existem muitas outras tecnologias para baterias. Por exemplo, é o caso das baterias de sal, por exemplo, que estão surgindo, as tecnologias estão melhorando e elas não têm a mesma densidade. Porém, se você analisar, por exemplo, as fazendas de produção de energia tipo, por exemplo, bateria eólica, eles não têm problema de espaço. Você pode colocar containers que podem armazenar bateria e adicionar muitas horas de energia para o grid. Isso já está acontecendo em alguns países, como Estados Unidos, Japão, China. Já foram feitos alguns projetos nos Estados Unidos para cidades com bateria de 4 horas, com regulação frequente e também demanda off-peak, ou dentro do horário de pico. E é claro, você carrega as baterias às 2 ou 3 da manhã, quando o grid não precisa dessa energia, sobretudo se você tiver muito vento nesse momento. A propósito, para os que não sabem, o sol brilha 24 horas por dia, não no mesmo lugar, obviamente, mas imagine que você possa, através do grid, fornecer energia, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a costa leste e a costa oeste. Você tem uma diferença de 4 horas de luz, e tudo está interconectado, com a exceção do Texas. Então,
eles podem usar o sol na costa leste para carregar a bateria do oeste e vice-versa. Então, ao passo que a energia se torna mais elétrica, as baterias irão evoluir, outros tipos de baterias mais baratas serão criadas. Tem um professor na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia, que diz que uma vez que nós tivermos estocagem de energia 24 horas, no nível de 20% do grid, ou seja, o grid tendo 20%, tendo bateria que está sendo estocada, nós poderemos viver 100% com um sistema baseado em eletricidade. Isso parece um pouco futurístico demais, mas ao passo que nós evoluímos a tecnologia e nós aplicamos mais estocagem de energia, eu acredito que essa transição vai ser mais fácil. Uma outra coisa ao passo que nós movemos para a mobilidade elétrica, ou carros elétricos, esses carros, na verdade, vão entregar resiliência ao grid. Imagine, isso vai ser tudo digital, tudo gerível, e você pode, por exemplo, usar a energia do carro para poder entregar ao grid às 6 da tarde, quando o carro onde o grid precisa, porque eu não vou precisar usar o carro pelas próximas 8 horas. Então, depois da meia-noite, o grid vai começar a carregar o meu carro por um preço que custa basicamente nada. Então, existem muitas tecnologias disponíveis, não é algo que precisa ser reinventado ou criado, mas é preciso ser viável e econômico o suficiente para poder ser aplicado numa escala muito maior do que já está sendo aplicado hoje. Muito obrigado, Paulo, e não podemos esquecer também do que está por vir, que é a hidroenergia. Bom, voltando para você, a sua empresa acabou de anunciar que ela vai alcançar emissão de CO2 zero até 2000 e daqui a poucos anos, o que é fantástico, porém bastante desafiador. Mas eu gostaria de saber qual é o papel da perspectiva da empresa que o Brasil vai ter que seguir para poder alcançar essa meta. Bem, muito obrigado, excelente pergunta. E é verdade. Nós anunciamos que vamos alcançar net zero em 2024 e mesmo para poder fazer algo como, por exemplo, completo e parar de produzir outras formas de energia até 2030. Eu acho que isso está totalmente em aliança, ligado com aquilo que nós já estamos fazendo num país tão lindo quanto o Brasil. Esse país tem recursos naturais fantásticos, tem ventos todos os dias, no melhor nível que existe no mundo. Então, é por isso que aqui no Brasil, nós estamos há muitos anos investindo só em energia renovável, solar e a eólica. Por exemplo, nós colocamos em operação no ano passado mais de 1.000 megawatts de capacidade adicional. Então, essa capacidade está crescendo cada vez mais. Nos próximos anos, cresceremos ainda mais. Então, estamos alinhados com a realidade, ou seja, isso nos oferece uma grande oportunidade de desenvolver ainda mais a energia renovável. Como eu já disse antes, eu confirmo, nós temos a visão de um país que precisa de mais eletricidade, mas que vai precisar de mais eletricidade para poder substituir outras fontes de energia. E justamente esse processo de eletrificação que eu falei. É claro que eu não vou falar que a gente vai entrar no blackout, mas precisamos de mais energia e precisamos trabalhar para poder transformar tudo isso em sustentável e também tomar cuidado em termos de ambiente, porque precisamos de uma transição energética que seja justa, para que assim nós possamos ver todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento. Por exemplo, para nós, desenvolvimento significa operar em regiões do país onde há menos desenvolvimento econômico. Então, cada investimento é uma oportunidade de dar algo à região e criar trabalho, criar empregos, criar
uma melhor economia e qualificar as pessoas para que elas possam ter empregos melhores amanhã. Então, nós temos uma excelente oportunidade de poder gerir de uma forma integrada aquilo que é a nossa metodologia. E eu tenho certeza, obviamente, que o Brasil é um país onde nós vemos grandes oportunidades de fazer isso acontecer de forma rápida e também de forma integrada. Nós estamos presentes em toda a cadeia de valor e existem muitas outras áreas, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de mencionar, mas existem, por exemplo, possibilidade de serviço de distribuição, onde nós podemos ir ainda mais longe na materialização da nossa estratégia. Muito obrigado. Voltando para você, Rafael, nós já tivemos muitas discussões quando falamos sobre transição energética e segurança energética na América Latina. Para qualquer lugar que nós formos, independentemente de país que nós vamos, nós falamos sobre isso. Claro que há opiniões diferentes em relação ao mesmo tópico, ou seja, como priorizar a segurança energética contra a transição de recursos em alguns países e a que preço. A soberania nacional é importante para que você tenha segurança energética. Isso tem muitas implicações políticas, mas também tem muitos problemas técnicos, mas eu acredito que essa é uma discussão bastante importante que nós já tivemos no nível de país, mas também nível regional. A partir dessa perspectiva, eu acredito que você já deve ter tido essa discussão na Petrobras. Você poderia compartilhar conosco algumas das questões que você considera importante no caso do Brasil, quando você fala sobre essas questões, segurança energética e a transição energética? Excelente pergunta, muito boa. Eu vou mudar de inglês para português, para a minha língua nativa, para que eu tenha certeza que eu responda de uma forma mais apropriada e comunicar de uma forma melhor. Essa pergunta é muito boa. O mercado pode ser bipolar. A taxa de câmbio pode uma hora estar R$3, outra hora está 5. O preço do barril uma hora pode estar 20, uma hora está 120. Mas as empresas, o nosso planejamento, ele não pode ser bipolar. A gente não pode, em 2020, como indústria, quando o preço está lá embaixo, um voluntarismo excessivo, a gente cortar investimento e sacrificar a nossa segurança energética, né? Ao mesmo tempo, também, quando o preço está muito alto, a gente não pode achar que o mundo vai rodar só na base do fóssil. Então, a gente tem que ter um bom planejamento. E aí, para ter um bom planejamento, a gente precisa de número, a gente precisa de fatos e dados para se planejar da forma adequada. Então, o mundo hoje, ele consome na base aí de 100 milhões de barris de petróleo todo santo dia. Cada barril de petróleo tem 159 litros. Todo dia são consumidos 100 milhões de barris de petróleo. Em 2050, no cenário mais agressivo de transição energética aí que você queira fazer, vão ter aí os seus 20 milhões, 30 milhões de barris sendo consumidos. Então, o petróleo, ele vai continuar sendo consumido em todos os cenários de transição energética. Então, o petróleo vai estar lá e vai fazer parte da matriz energética do mundo. É o que eu brinco, que o preto básico nunca sai de moda. O petróleo vai estar lá e vai ser consumido. Isso quer dizer que não vai ter transição energética? Não, vai ter transição energética. A gente tem que adicionar, primeiro a gente tem que assegurar que esse petróleo de longo prazo seja o melhor petróleo do ponto de vista ambiental. O que é ser o melhor petróleo do ponto de vista ambiental? É ser um petróleo que emite pouco na operação. Então, as operações que têm a menor emissão de gás de efeito estufa devem ser essas as operações a entregar o petróleo do futuro, e o uso dele também vai mudar. Então, se você fixa o petróleo, como asfalto, petroquímica, plástico, ou se você combina ele com combustível renovável, que é o que acontece no Brasil, para fazer a explosão no motor combinado ao combustível fóssil com conteúdo renovável, é uma outra forma responsável de fazer. Então, a gente não pode, quando for fazer o planejamento, raciocinar de forma binária, como se o mundo fosse com petróleo ou sem petróleo. Vai ter petróleo no longo prazo e a gente tem que assegurar que o petróleo, a oferta de petróleo que vai encontrar aquela demanda no longo prazo que vai existir, seja a oferta mais custo competitiva do ponto de vista
econômico e também seja aquele petróleo com a menor pegada de carbono, para a gente respeitar uma transição energética acelerada. O petróleo também ele garante muita arrecadação, então ele ajuda a financiar uma transição energética justa. E a gente está aqui falando de Brasil, o Brasil ele já é exportador de minério de ferro, exportador de petróleo, exportador de alimentos, e ele tem tudo para ser um exportador de solução de baixo carbono. A gente hoje está na moda, você net zero, né? As empresas querem ser net zero, os países querem ser net zero. O Brasil ele tem que ser negativo, ele é um país que tem potencial para exportar solução de carbono. Então é isso que o Brasil deve mirar. A gente tem muito sol, a gente tem muito vento, a gente tem muito conteúdo renovável, como eu já falei aqui, a explosão dos motores, né? Seja de avião, de caminhão, de carro, de embarcação marítima. A gente pega no mundo, explosão de motor é 97% fóssil, 3% conteúdo renovável. No Brasil, explosão em motor é 25% conteúdo renovável e 75% conteúdo fóssil. Então, a gente já está na vanguarda de limpar a matriz de transporte. A mesma coisa na matriz elétrica, com a geração de hidroeletricidade, mas a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar, a gente também gosta de segurança energética. O que é segurança energética? É apertar o botão lá do interruptor lá de casa e a luz acender. O que garante isso? É o gás, né? A gente gosta de ter o caminhão trazendo a safra da fazenda para a cidade, para a gente se alimentar. A gente gosta que o avião vá buscar vacina para vacinar na cidade. Então, tem uma série de exemplos que eu posso dar aqui que mostra que a energia é um bem essencial. Energia é um bem essencial. Por isso que a gente não para nunca. Ali na Petrobras, todo dia tem alguém trabalhando, seja numa plataforma, pode ser Natal, pode ser Ano Novo, pode ser feriado, tem alguém trabalhando para tirar petróleo. Se você for numa refinaria, tem alguém trabalhando para entregar gasolina, GLP, diesel. Se não estiver trabalhando para entregar, está trabalhando para fazer a manutenção, para a operação ser segura. Numa térmica, está trabalhando para queimar o gás, para jogar a energia no grid. Na parte logística, está trabalhando para entregar o combustível do ponto de produção no atacado até uma base de distribuição. Então, energia é um bem essencial. Então, só para fechar, com a forma que eu iniciei a fala, os mercados podem ser bipolares, os preços podem subir, podem cair, o câmbio valoriza, desvaloriza, mas as empresas e os países têm que ter a maturidade de fazer o planejamento de forma consistente. A gente tem que ter consistência de planejamento. Não pode, quando o preço disparar ou quando o preço desabar, a gente sair mudando o planejamento de longo prazo. A indústria do petróleo é uma indústria de décadas. A gente começa a prospectar um reservatório, o geólogo começa a entender o que tem ali, processa com inteligência artificial, até você fazer lá o poço pioneiro, até o primeiro óleo, vão anos. Vão 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí você tem o primeiro óleo. Você foi a 300 quilômetros da costa, desceu 7 quilômetros, tirou o primeiro óleo. Você construiu uma refinaria, são anos para construir refinaria. Então, a gente tem que ter um planejamento de longo prazo, respeito aos investidores, respeito aos investimentos, fazer do Brasil um porto seguro para investimento, com uma certa estabilidade regulatória. Isso é muito importante para a gente incentivar o investimento, e essas soluções, elas são construídas com trabalho, no longo prazo, com bons investimentos. Hoje o Brasil é importador de GLP, de gasolina, de diesel, por decisões erradas que foram tomadas num passado distante. É importante a gente ter a maturidade de saber que aqui hoje a gente está decidindo os próximos 5, 10, 15 anos da energia no Brasil. Então, tomar as decisões acertadas e fazer o planejamento de forma correta, sem dar um sobrepeso para a conjuntura do momento, e olhar o que são os fundamentos econômicos e onde é que a gente quer estar daqui a 10, 15, 20 anos, fazendo os investimentos para tornar aí o Brasil um país cada dia mais forte, mais rico, e a Petrobras certamente vai ser um dos grandes contribuidores desse futuro brilhante que o Brasil tem pela frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nicolás. Estamos prestes a concluir este painel e, por favor, gostaria que os senhores aplaudissem esses panelistas maravilhosos. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos painelistas. E a seguir nós teremos mais 2 painéis simultâneos na programação do Fórum de Investimentos Brasil 2022. Aqui neste espaço você pode conferir o painel 5 sobre as oportunidades em tecnologias digitais,
cibersegurança e inteligência artificial. Simultaneamente, ocorre na plenária 3 o painel 6 sobre infraestrutura e competitividade. Para quem está nos acompanhando via internet, basta selecionar o painel de sua preferência através da programação disponível na plataforma do Fórum de Investimentos Brasil 2022. É daqui a pouco, em instantes. Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de dois povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro. Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta. E capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável. Innovation is in our DNA. This is how we expand the limits of knowledge and our technological frontiers for discovering, developing, and producing in various giant oil fields in ultra-deep water, in a complex production operation, confirming our technical capacity and global leadership, all with maximum production efficiency and lower carbon emissions. This is energy for transformation.